Ó, o primeiro ponto é esse, tá? Nós já falamos aqui sobre a academia ou fábrica de idiotas, tá bom? Esse foi o segundo ponto. Vou pedir a você que, se possível, deixe aí o seu like para nos ajudar. Por que esse tópico 3, para mim, ele é importante? Eu fiz uma live aqui e mostrei que todas as publicações sobre Jesus histórico é feito pelos núcleos chefiados pelo Chevitarese, Juliana Cavalcante, Gabriele Cornelli e Pedro Paulo Funari. E os seus parceiros. Já mostrei isso. E isto é hegemônico. Isso é hegemônico. Você vai lá na revista Jesus Histórico, vocês verão que, apesar da pesquisa ser distinta, todos que ali publicam não tem nada em uma crítica ao Jesus Histórico. Nada, 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 zero. A metodologia do Jesus Histórico. Não tem nada. E nem de quem tenha feito também. Então, aquele argumento chulo do Chevitarese, de que se alguém publicar, ele vai olhar, mentira. Não vai. Controle de publicações e currículos acadêmicos. Por favor, tomara que a Juliana não tenha excluído. Se excluiu, eu mando para vocês. Pegue a entrevista da Juliana com o Laíra Amaro. Logo no início, o que ele diz? Não, o Chevitarese, ele me praticamente forçou, me orientou a ter que fazer essa pesquisa, induziu o cara a fazer uma pesquisa. O Daniel faz uma confissão dizendo, eles não querem estar em sinuca de bico, são insensíveis, só querem publicar o que faz parte da panelinha. Pegue as dissertações e teses. Sabe o que vocês vão encontrar? Os mesmos alunos de orientando. Como é que esses caras podem dizer que tem consenso na academia? A origem no campo, nos estudos cristãos, pode gerar viés em favor de certas narrativas que reforçam a historicidade. O doutor Chevitarese confessou publicamente que ele é cristão no campo geral, católico no campo particular, e que o Jesus de Nazaré fortalece a fé dos cristãos. Eu preciso falar mais alguma coisa, o que é o Jesus histórico do Chevita? Alguém aí sabe quem são esses dois personagens? Quem sabe, comenta para mim. Mas quando eu vejo esses meninos que não tiraram as fraldas, e alguns já são até da casa dos 40 para lá, ainda fedendo sobre o assunto, fedendo, eu paro e eu falo assim, será que... Por isso que eu tenho que ser visto como um cara arrogante, prepotente, porque eles não sabem nem o conceito de alteridade. Entende? São meninos que não tiraram as fraldas e estão defecando pela boca. Eu tive que ouvir um tal de Henrique Caldeira, o vídeo está aqui, sendo interrogado, quais são as evidências de Jesus? Ele vai dizer assim, nós temos os documentos, os evangelhos são evidências de Jesus. Historiador. Numa universidade séria, esse cara era chutado pelo colarinho para fora. A pesquisa se baseia fortemente nos evangelhos e em textos de autores cristãos, muitas vezes negligenciando outras fontes ou perspectivas. Provem que eu estou mentindo, que eu estou errado, reúnam os melhores. E outra, eu não debato só com um não. Eu já disse que se o Chevita quiser, ele pode marcar um evento na UFRJ. Se ele está disposto a isso, aproveita aí quem convidou o Chevita para uma entrevista, eu estarei à disposição dele. E mais, eu levanto um fundo de financiamento para pagar o cachê dele. Jesus foi mencionado pelos historiadores romanos. Ele vai dizer quais foram. Tácito, Suetônio, Plínio o Jovem. Ele afirmou isso. Ele afirmou. Foi mencionado. Eu já mostrei que não foi. Mas o pior não é isso. Ele falar que foi mencionado não é o problema. Sabe qual é o problema? O problema é o que ele vai dizer agora. Olha isso aqui. A data desses documentos escritos é de 115 a 120 110, respectivamente. Agora, sente aí, hein, gente. Tem que dar um glória a Deus. Aleluia, irmão. Agora, hein? Olha isso aqui. Sobre Joséfo. Presta atenção. Vem comigo. Ai, que lindo, gente. Ai. Ai. Em obras de Flávio Joséfo, temos a declaração, olha a afirmação,
temos a declaração que Jesus era um homem bom. Temos essa declaração, comente para mim. Mas vamos continuar. Se é legal chamá-lo de um homem, com quem se associavam os homens bons? Agora, preste atenção, ele falar isso aqui não é o problema é agora. Olha o que ele vai dizer. Essas declarações é reputada como altamente interpolada. Olha o que ele afirma. É reputada altamente como interpolada. Então, ele, mesmo defendendo Jesus da fé, ele diz, é reputada altamente como interpolada. Olha agora o que esse cara vai dizer. Depois da vírgula, adversativa. Mas o fato dele trazer essa adversativa não quer dizer, senhores, que ele não seja o primeiro núcleo. Na verdade, ele reconhece que é interpolada, mas ele quer justificar que Jesus existiu independente disso. Olha o que ele vai dizer. Mas, pelo menos, temos aqui uma referência ao Jesus histórico. Quem lembra do menino que entrou na minha live essa semana? E ele falou assim para mim, pô, professor, mas é a única coisa que a gente tem sobre o Jesus histórico. Eu falei, o pior não é isso, meu filho, é que não é sobre o Jesus histórico. Porque o Jesus histórico é o Jesus de Nazaré, supostamente. E não há evidência de Nazaré, não há uma citação de nenhum documento de um cara chamado Jesus de Nazaré. O que você acha são vários Jesuses. E esse de Joséfo, ele é mais Deus do que qualquer outra coisa, porque o cara era chamado até de Messias, tido como um fazedor de grandes obras. Inclusive, até que ressuscitou dos mortos. Como é que um cara desse é o Jesus de Nazaré? Porque para o Chevita, o Jesus de Nazaré é um homem comum. Ele não ressuscitou de mortos. A ressurreição não é que é um campo, não é que ela deve ser encarada no campo da crença, não. É que é no campo do mito. Portanto, o próprio Croissant, padrinho do Chevita, não é isso, Chevitão? O teu padrinho, o que trouxe esse lixo que você defende para o Brasil, ele diz que a ressurreição foi um fenômeno. Ela não aconteceu de fato, mas os cristãos sonharam, viram, tiveram uma alucinação de Jesus aparecendo. Só que o Croissant superou Michel Foucault, Freud, Lacan, todos os grandes filósofos e pensadores da psicologia da linguagem, né? Da mente, porque ele disse que apareceu para 500 simultaneamente como fenômeno, uma alucinação, e mais a 12. E o pior não é isso. Ele ainda aparece e ainda diz, toca o dedo aqui. Porra, que porra de alucinação é essa que o cara aparece e ainda diz, enfia o dedão aqui para você ver que não sou eu? Que porra de alucinação. O Chevita tinha que ter vergonha na cara, ô Chevita. Você tá pagando pela tua língua, porra. Eu só tô cumprindo o meu papel de mostrar, porra, que você é um teólogo melhorado. Eu ainda tô te dando a moral. Um teólogo melhorado. Porque se eu fosse seu orientador, se eu faço parte de uma banca onde você defende tese, tu ia pedir. Cara, tu ia sair todo cagado. Tá aqui. Agora vamos ao vídeo que o Scania mandou. Vamos ao vídeo. Ok? Porra. Ai, só resta esse menino. Porque esse menino. Ah, toma banho, porra. Aí essa galerinha aí, marinheiro de primeira viagem, gente com fralda ainda na cabeça, vindo querer tirar onda comigo, porra. Sorte de vocês que eu vou ter que ficar ausente um bom tempo. Senão vocês iam ver o estrago que eu ia fazer com vocês. Ah, e tem mais, hein? Eu sei que estão aqui. Sabe que eu sei, porque eu pedi para mandarem um link, eu pedi. Eu sei que estão aqui me assistindo. Sei que estão me assistindo. Eu não sou bobo. Estão achando que eu sou bobo? Já me falaram, não, professor, tá aqui o link, já mandei sim. Pensa que eu sou bobo? Tá bom. Agora vocês viram, tomando esse material que eu li, eu só peguei um, se eu pegar os outros, vocês vão ficar doidos. Vamos ouvir aqui o historiador. É que o Flávio Joséfo não traz nenhuma palavra sobre Jesus Cristo. Um autor
ou alguns autores cristãos preocupadíssimos com esta ausência de sinalização do cristianismo por parte de Flávio Josefo, escreve um texto e incorpora na sua obra, que se chama o Testimonium Flaviano, que é o Flávio Josefo testemunhando sobre Jesus Cristo. Mas certamente é uma adição posterior. Scania, seja muito bem-vindo, Scania. E agora, Scania, semana passada já disseram para mim que você tirou as falas do Croissant do contexto, que agora tudo está fora do contexto. Será que você tirou as falas desse camarada do contexto? Porque aí do lado aqui, ó, do lado eu deixei um texto de uma obra que você tem em uma coleção de 11 volumes do Champlin, que você tem. Essa aí é o volume 1, tá, que eu mandei para você lá no Zap, onde ele confessa, ele diz, a única coisa que nós temos é Flávio Josefo, mas é altamente interpolado. Ou seja, eles precisam se apegar ao Jesus. Agora, o que foi mais lindo, Scania, foi a cara da Juliana. Olha, eu tenho a certeza que naquele momento ali, ela deve ter falado assim, que merda que eu fiz. O que é que eu fui fazer? Scania, seja muito bem-vindo, fique à vontade para suas... O canal, você sabe que o canal é nosso, não é meu, fique à vontade. Olha, a pergunta que eu faço agora é a seguinte, será que o doutor em história, o doutor Ivan, é negacionista? Agora, o que falar? Será que a fala do doutor Ivan foi tirada de contexto pelo Scania? Rapaz, não é possível. Você entende porque as pessoas se incomodam tanto com o que a gente fala? Porque tudo que elas têm é o que a gente está falando. Os achados e o texto está olhando para Roma. O texto e os achados não estão olhando para a Judéia, meu amigo e minha amiga. Essa esperança que você tem, você que é historipastor, que está aqui chamando a gente de patota, que está estudando o Jesus romano, que não é uma figura que anda em Roma, uma figura de... Jesus romano é um nome de uma pesquisa, um apelido qualquer, chame do jeito que você quiser. Nós estamos dizendo que alguém inventou o personagem, tal qual você está dizendo. Tem gente se passando por Paulo. Tem gente, as cartas, identificaram que as cartas, existem Paulos falsos ali. Chamaram as fraudes, gourmetizaram o nome fraude e chamaram de quê? Interpolação. Olha que nome bonito, rapaz. Não é mais fraude, não é corrupção, não é mais fraude, não é interpolação. Não é mais... falsidade ideológica, não é mais isso não, professor Alessandro. Falsidade ideológica agora é chamado de pseudepigrafia. Olha que palavra bonita, rapaz. Não, as cartas são pseudepigráficas, fica gourmetizado, um negócio gostoso de falar, dá um ar de erudição. É fraude, meu amigo e minha amiga, é fraude, isso que está no seu cano aí, ó. Ou seja, vamos tirar essas 6 aqui, essas 7, que Hebreu saiu junto, vamos tirar isso aqui, porque não tem como a gente sustentar isso. Ficaram 7. Mas aí, inclusive, as 7 estão desmoronando. Está tudo desmoronando. Cada hora cai uma. Cai Tessalonicenses. É interpolação. Cai Coríntios. Cai Romanos. Cai Gálatas. Cada uma de um autor diferente. Não se pode... Esses dias um cara veio dizer aí que não, porque as 7 cartas foram reunidas em função da sua semelhança sintática. Não, peraí. Uma foi Tércio que escreveu, a outra foi o outro que escreveu. Como é que tem semelhança? Cada um é escrito por uma pessoa diferente. Como é que tem semelhança aí, meu amigo? E você vê que as teologias são diferentes, inclusive as construções. Então, o estilo, a dicção e o conteúdo das cartas consideradas autênticas do Paulo não correspondem a um texto uníssono, de uma mesma pena. São textos cujos autores são plurais. É isso que nós estamos vendo. Aquele que acredita que o Paulo está antes de 70, ele faz isso apenas por fé. Ele pode trazer 10 autores que emitem opinião. A pergunta que se deve fazer é o seguinte: o que esses autores lhe disseram para que você date a carta de Paulo antes de 70?
Porque essa informação que está sendo veiculada, que existe uma análise do texto, foi feito um estudo, é mentira. Não existe estudo nenhum que seja capaz de colocar Paulo antes de 70. Principalmente se o estilo for olhando para o texto, se a análise for olhando para o texto. Se você, cara pálida, não tem os textos originais, a ficha autógrafo, o texto autógrafo do autor, como é que você vai fazer análise do texto e colocá-lo antes de 70? Jovem, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Você precisa de iluminação. Então você decide, por fé. Você não sabe, você decide. Então você pode trazer um autor, 2 autores, 3 autores. Inclusive, quando você os trouxer, você terá apenas a opinião desses autores. Então, meu telefone está tocando aqui, mas eu vou concluir aqui e vou me retirar. Eu estou aqui trabalhando, rapaz, estou em viagem. Mas esse texto aí agora do professor foi espetacular. A reação da professora, o professor dizendo aquilo que nós estamos dizendo há muito tempo sobre o testemunho flaviano. Há muito tempo, há muitos anos nós estamos dizendo isso. Vem agora o doutor aí, erudito, doutor em história, entrevistado por uma membra da escola chevitaresiana, e o cara diz para ela o que nós estamos dizendo e somos taxados de negacionistas porque dizemos exatamente isto, que o testemunho flaviano é uma fraude na sua essência, na sua totalidade. Não é que existe uma fraudezinha, pequenas coisas que foram inseridas em um texto ínfimo de José. Não! O que tentam fazer com o testemunho, meu amigo, olha para cá, você que está me ouvindo aqui, o que tentam fazer com o testemunho flaviano, tentando justificar que a fraude não é 100%, que existe uma verdade por trás da fraude, é o que estão tentando fazer com você com relação ao Novo Testamento, que existe uma verdade por trás da fraude, é tudo fraudado. O cara está inventando coisas, o cara está inventando personagem, o cara está inventando lugares, o cara está inventando teologia, o cara está criando um endeusamento, um sistema de panegírico de endeusamento dos imperadores flavianos, e você está acreditando que isso é verdade, você está procurando achar chifre na cabeça de cavalo, pelo em ovo, é isso que você está tentando fazer, porque tudo que você tem é o texto, é o que nós temos, e olhamos de forma indiciária, e identificamos ali os romanos, nós identificamos de forma indiciária, porque mais importante do que aquilo que o autor lhe diz, é aquilo que ele deixa você saber, sem querer. É aí que entra o indiciarismo. E essa percepção indiciária, ela sim é importante. Porque o autor ele pode estar mentindo para você, e 90% das vezes ele está fazendo isso. Ele está querendo lhe conduzir, ele está querendo lhe manipular, ele está querendo lhe convencer de uma mensagem que ele está remetendo. Você precisa pegar este documento, porque tudo é documento, usar esse documento e de forma indiciária perceber por que ele está dizendo aquilo. Não é essa exegese que se aprende em seminário, não. O cara está fazendo a exegese que ele aprendeu lá no seminário. Ele saiu da igreja, mas a igreja não saiu dentro dele. Então, esse vídeo do professor Ivan veio como uma luva numa mão. É por isso que os amigos, os meus grandes amigos que eu tenho, eles ficam muito emocionados, porque bater contra a teoria flaviana não tem como. É difícil, eu tenho que dizer isso. Tem que rebolar, usar falácia, fazer brincadeira, atacar a pessoa. Tem que usar um monte de coisa, porque argumento por argumento não se tem. É tanto que a teoria está de pé. É um dos assuntos hoje mais falados quando se fala em cristianismo primitivo. É essa origem, essa teoria flaviana, ou seja, o Ethiel, que deveria ser desprezível, porque não é historiador. Este camarada está hoje na boca de pesquisadores do mundo inteiro. Ora, ele está sendo analisado pelo mundo inteiro aí. Por quê? Já que é uma coisa tão desprezível, por que é que essa teoria faz tanto sucesso no mundo? E lamento dizer, você está dizendo que refutou a teoria flaviana? Não, você não fez isso. Menos. O que a gente tem aqui é uma pesquisa concreta que está a cada dia se consubstanciando, mostrando evidências, não é algo
fechado, não é uma verdade absoluta, é uma pesquisa em desenvolvimento, mas que, ao nosso ver, existe uma plausibilidade de alto nível. E eu convido a você a pensar sem emoção. Não se emocione, não adianta se emocionar. Você vai se emocionar, você vai perder sua saúde, você vai receber uma gastrite nervosa, uma ansiedade, isso vai afetar. Olhe as coisas com ceticismo, inclusive a pesquisa flaviana. Seja cético, reflita, pense. Agora, você tem que se expor ao pensamento, porque se criar uma barreira, meu amigo, aí é aquela ideia, aquela questão de que duas ideias, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. As ideias ocupam o lugar no seu cérebro, você sabe disso. A ideia ocupa lugar, a sinapse, ela ocupa um campo, ela ocupa um campo energético, um campo, as suas reações químico-físicas, isso ocupa a sua mente, os seus neurônios. Quando você pensa, você irriga seu cérebro, você ocupa. Então, se você está com o pensamento ocupando a sua cabeça, calma aí, não se cristalize não, tira esse dogma, tira esse decreto, esse dogma e pense. Será que esses caras da pesquisa flaviana, será que esses caras não estão certos? Ou estão mais próximos da certeza da verdade do que outros? Então é isso que o cara tem que pensar e não fazer uma cortina dogmática. Acaba a discussão, acaba o diálogo e aí a pessoa se fecha de um lado, um se fecha de um lado, outro se fecha de outro. Porque se vier com ignorância, eu não converso. Então cada um vai ficar no seu mundo, vai ficar isolado e a pesquisa não vai se desenvolver. E aí é mais cômodo para a gente, inclusive, ficar no nosso mundo, cara, só conversando com quem chegou a essa conclusão. Mas isso não é o ideal. O ideal é sentar todo mundo, olhar. Por isso que essa pesquisa, ela vai, em um ou em outro momento, ela vai entrar nas discussões acadêmicas. Eu lamento profundamente que esses refutadores aí que se apresentam, cada dia aparece um, apresento argumentos, o professor Alessandro, que eu vou ser sincero para o senhor aqui, eu tenho, às vezes, até vergonha alheia de ter que conversar com pessoas que trazem certos argumentos. Eu me reservo, eu não quero discutir sobre determinados assuntos, porque a pessoa está tão longe da verdade, ela está num devaneio tão distante daquilo que está no texto, da mensagem exegética que se consegue extrair do autor, que não vale a pena. Teve um professor doutor aí, um médico, que fez uma live, várias lives refutando no pensamento dele a teoria flaviana, que não compensa o cara ficar descendo aquilo ali para ficar debatendo coisas primárias. A gente está em um outro patamar de discussão. Eu, o Francis, o Antônio, o professor Alessandro, outros companheiros como o professor José Luiz, que é historiador, a Lindy, a Érica, o Cris, a gente está com o pensamento lá na frente. Então, se você quiser debater algum assunto, venha com pautas com pautas que sejam legítimas, sérias, e não com brincadeiras. Eu não gosto disso. Eu prefiro conversar com alguém que apresente argumentos sólidos. Pare e argumente. Um rapaz aí agora fez um artigo, submeteu, você está sabendo do artigo que fizeram aí? Fizeram um artigo defendendo a teoria flaviana, e esse rapaz, esse autor, submeteu um artigo de 19 páginas para as revistas e recebeu diversas negativas. Só que as negativas da revista é pela falta de metodologia dele. Faltou pesquisa, detalhamento dele. Então, a negativa não é em relação à teoria flaviana, ao conhecimento, não. É o que ele deixou de fazer como acadêmico e como um doutor que está escrevendo um artigo científico. Das 19 páginas desse artigo, 5 páginas, ou 4 ou 5 páginas, ele faz citações de YouTube. Não faz nenhum tipo de aprofundamento. E aí, ele publicou aí no canal dele a resposta da revista de dois professores. Ele tem várias respostas, várias negativas, mas a negativa está sobretudo pela falta de aprofundamento no assunto, que ele próprio, é ele que está recebendo a negativa, e não o conteúdo. Fala dos tópicos de forma rasa, sem qualquer tipo de traquejo acadêmico, e para piorar, ele pediu para eu provar, e eu vou provar. Eu só não quero fazer isso agora, eu não estou sem tempo.
utilizando inteligência artificial. Peguei o artigo dele, submeti o artigo dele ao detector de inteligência artificial e está lá, 90% de inteligência artificial, 95% de inteligência artificial, 85% de inteligência artificial. Ou seja, é isso? Porque o senhor é doutor para fazer isso? Então, como é que eu vou me rebaixar? Porque isso aqui é um patamar baixo de diálogo. Discutir sobre um artigo feito com inteligência artificial sobre a teoria flaviana. Essa negativa que o senhor recebeu das revistas, não é uma negativa com relação ao conceito flaviano, a teoria flaviana, a hipótese flaviana, a pesquisa flaviana. É uma negativa com relação à sua metodologia, que demonstrou ser totalmente rasa, pífia, não sabe construir um artigo científico, ou se sabe, com muita preguiça para nos mostrar a negativa das revistas, foi desidioso, com muita incúria, desenvolveu o seu trabalho vergonhoso acadêmico sobre a teoria flaviana. Então ele fez o artigo como se ele fosse a gente, desenvolvendo a pesquisa e submetendo às revistas de produzir esse resultado para esse conteúdo aqui que ninguém aceita contra a sua pessoa, meu escrutínio pífio, horrível. É você que está sendo envergonhado. Então, sobre essa, ele começa errado fazendo. Então, se você se debruçasse com relação a essa pesquisa e usasse os pressupostos, o referencial teórico, o referencial bibliográfico, sobre os quais a pesquisa está, com certeza não iria receber uma resposta tão rápida das revistas que o senhor fez o seu próprio, e não contra o senhor quer detrair e arrefecer a sua eficiência para os seus estudantes. Fico aqui com essas palavras, obrigado pela oportunidade, professor Alessandro, que é hoje um grande referencial com relação à pesquisa, à defesa da pesquisa flaviana. O professor Alessandro precisa sempre do nosso apoio, precisa da nossa admiração, precisa do nosso incentivo, porque ele hoje desenvolve um grande trabalho ao lado dos nossos companheiros e é um grande nome nesta defesa do Jesus Romano. Não é personagem que está, não. Jesus Romano é apenas um nome de processo, um processo de invenção, de sequestro literário, de simbiose, um processo de sincretismo pelo qual a cultura já passou pelos romanos após os judeus terem sido destruídos na Guerra de 70. Grande obrigado, professor Alessandro, um abraço aí a Deia. Essas são as conclusões a que temos chegado com os conhecimentos que temos disponíveis até o presente momento, sob censura e salvo melhor juízo. Um abraço aí.